oração, no mutirão e em todos os momentos, em todas as nossas conversas, para evitar as divagações, evitar a falta de foco, né? Isso é muito estudado hoje na administração pública, na administração privada, e a psicologia também trabalha muito com isso, com as crianças, porque as crianças estão ficando muito motivadas com muitas informações que vêm de fora, através de internet, TikTok, não sei o quê. Então, eles estão muito preocupados com o foco. Aqui é uma regulação do nosso foco. Então, qual é o tema de hoje? Executando o processo de adoração Payovrata. É um capítulo super interessante, é o poder de uma mulher que entende que seus filhos estão sendo negligenciados, perdendo o que eles têm de direito. Então, ela resolve fazer um sacrifício para mudar isso. Então ela diz, não, eu não posso aceitar, porque isso não é apenas um problema com meus filhos, isso é injusto. Então ela vê que ela tem que tomar uma atitude, e não podendo tomar uma atitude externa instantaneamente, ela toma uma atitude interna, primeiramente. Então é bem interessante isso, todo esse capítulo. Vamos ver o resumo do capítulo. O resumo do capítulo é o seguinte: como se descreve neste capítulo, porque Aditi, a mãe dos semideuses, estava muito aflita, o seu esposo, Kashyapa Muni, disse-lhe que praticasse votos de austeridade para o benefício de seus filhos. Como não se conseguiam ver os semideuses no reino celestial, sua mãe, Aditi, devido ao fato de que sentia saudades deles, estava muito transtornada. Certo dia, passados muitos e muitos anos, o grande sábio Kashyapa emergiu de um transe de meditação e retornou ao seu ashram. Viu então que o ashram perdera toda a beleza e que sua esposa estava muito triste. Em todas as partes do ashram, ele via sinais de lamentação. O grande sábio, portanto, perguntou à sua esposa sobre o bem-estar do ashram e indagou-lhe por que ela parecia tão triste. Após deixar Kashyapa Muni ao par da situação do ashram, Aditi disse-lhe que estava lamentando a ausência de seus filhos. Foi então que ela lhe pediu que lhe explicasse de que maneira seus filhos poderiam retornar e ocupar de novo suas posições. Ela desejava toda a boa fortuna a seus filhos. Sensibilizado com o pedido de Aditi, Kashyapa Muni instruiu-a na filosofia da autorrealização, explicando-lhe a diferença entre matéria e espírito e como não se deixar afetar pelas perdas materiais. Porém, ao perceber que Aditi não estava satisfeita, nem mesmo depois de ter ouvido essas instruções, aconselhou-a a adorar Vasudeva, Janardana. Garantiu-lhe que somente o Senhor Vasudeva poderia satisfazê-la e concretizar todos os seus desejos. Aditi expressou então o seu desejo de adorar o Senhor Vasudeva e Prajapati Kashyapa falou-lhe acerca de um processo de adoração conhecido como o Payovrata, que leva 12 dias para ser executado. O Senhor Brahma o havia ensinado como satisfazer o Senhor Krishna através desse processo. Daí, ele aconselhou sua esposa a observar esse voto e seus princípios reguladores. São 12 dias tomando leite, só leite. Pode parecer interessante a princípio, mas... Vamos ler o capítulo, então. Lemos aqui o resumo do capítulo. Agora nós vamos ler. Esse capítulo é muito poderoso. Tem instruções de Prabhupada muito boas a respeito da vida familiar. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante que é importante prestar atenção para ver a organização da vida familiar védica. Kashyapa Muni não estava em casa. Ele saiu para fazer sua meditação no ashram, no seu escritório, né? no seu kutir. Ele estava lá fazendo sua meditação e sabia que a sua esposa estava fazendo todos os seus afazeres normais, naturais,
os filhos eram todos adultos, e ele sabia que ela estava ocupada com a sua própria vida. Então ele retorna. Quando ele retorna, ele vê, opa, as coisas aqui estão fora do lugar. Ele não fez isso como um fiscal que disse, agora você deveria estar cumprindo com o seu dever, porque não era essa a mentalidade dele. A mentalidade dele era, se as coisas não estão bem, é porque alguém não está bem. E a única pessoa aqui que tem de quem eu posso esperar que esteja bem é a minha amada esposa. E então tem algo estranho aqui. Aí ele se aproxima dela com toda gentileza, delicadeza e pergunta, o que é que está acontecendo? Então ela revela que os filhos não estão podendo ir almoçar o dia de domingo com ela, que eles estão longe, que eles deixaram seus reinos, que todas as propriedades deles foram invadidas foram invadidas pelos Asuras, até Indrapuri foi invadido, que era o filho que liderava toda a galera. Então ela estava muito agitada com tudo isso, e ele entendeu, agora eu entendo por que ela estava fraca no cumprimento do seu dever. Então ele começa a aconselhá-la, ele vai dizer para ela, tudo isso é externo, tudo isso é parte do mundo material. Você tem que se concentrar no processo de autorrealização e cultivar a sua vida espiritual. Não deixe que a sua vida espiritual perca o sentido, não perca o foco. Não perca o foco interno como alma espiritual. Nós somos espírito puro. Então ele prega isso para ela, mas ele vê que foi fora de hora. Se ele tivesse estado presente, quando ele percebeu a falta dos filhos e a situação dela, ele rapidamente poderia pregar e ela se corrigir, digamos assim. Mas agora já era muito tarde. Ouvir agora significava ela fazer um regresso ao ponto original da ansiedade que ela se encontrava, muito grande. E ele não tem êxito. Então ele diz, não, ela precisa fazer algum voto muito avassalador, que desarrume o que é dentro, o que ela bagunçou. Então vai desarrumar mesmo e depois rearrume. Ela precisa fazer um voto agora que seja mais forte do que a ansiedade que ela está sentindo. Então tenho que dar um sossega-leão a ela. A mentalidade dele era aquela, não, o nível de tristeza que ela chegou é muito grande, não dá mais só para com filosofia ela dizer, não, é verdade, poxa vida. Como foi o caso de Devahuti com Kapila. Devahuti com Kapila é muito parecida a história, só que Devahuti, o Kapila, ela rapidamente revela para Kapila o que está acontecendo no começo da sua ansiedade. Ela não passa a solidão junto com todos os seus problemas. Ela, nos primeiros sinais de angústia, ela encontra o apoio de Kapila Deva. E Kapila Deva diz exatamente o que Kashyapa Muni diz para Aditi. Diz, o ponto é foco. Foco no processo de autorrealização. Não se deixe iludir. Não contemple a natureza material e se deixe iludir. Foco, mãe. Kapila falando com Devahuti. Foco, mãe. Procure a sua turma, mãe. Ele não manda ela fazer austeridade, ao contrário, ele manda ela se divertir. Vai para a associação de mulheres do bairro, assim, né? No sentido mais elevado possível, né? Vai procurar as sadhvis, procure as almas liberadas, mãe. E ela rapidamente entende, é isso mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui? Ela não chegou a sofrer da profunda solidão enquanto o marido estava lá. E a Aditi tinha uma prerrogativa. Ela era irmã de Diti. E Diti foi a irmã dela que atrapalhou a meditação de Kashyapa, o marido. Então, como ela ia ficar angustiada e ia lá no kutir dele,
no Bhajan Kutir para dizer para ele, olha, eu estou precisando de você. Ela disse, não, vou deixar ele quieto lá, porque a minha irmã perturbou no passado e nasceram Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Eu não vou perturbar o processo dele. Então, se fosse nesse momento, ela entenderia o processo de autorrealização facilmente, como o Devahuti. Mas não foi. O caso dela é mais progressivo, né? Já estava num estado mais avançado. Aí ele disse, não, só muito leite aí. 12 dias de Payovrata. Ela vai fazer esse voto. É o que a gente vai ler agora nos versos. Deixa eu ver quantos versos são para ver se a gente consegue concluir. É grande, na verdade. É grande, é rebuscado, tem muita coisa boa nesse aqui. Aqui é bom de estudar. São 62 versos. São 5 e 24. Vamos terminar 5 para 6. Tá bem? Então eu vou ler que nem o vice conduziu as ofensas. Primeira, segunda, terceira. Vamos no mesmo pique agora. Tá vendo? Não estou criticando não, só estou dizendo que é um pique que agora eu vou fazer, tá bom? Então o processo de adoração Payovrata. Shukadeva Goswami disse, ó rei, quando os filhos de Aditi, os semideuses, desapareceram do céu e os demônios ocuparam seus lugares, Aditi começou a lamentar-se como se não tivesse nenhum protetor. Após muitos e muitos dias, o grande e poderoso sábio Kashyapa Muni despertou de um transe de meditação e, retornando ao lar, viu que o ashram de Aditi não estava nem jubilante, nem festivo. Ó melhor dos curos, após ser devidamente recebido e acolhido, outro detalhe, né? Apesar da angústia dela, ela ainda recebe bem o marido, né? Após ser devidamente recebido e acolhido, Kashyapa Muni sentou-se e dirigiu as seguintes palavras à sua esposa Aditi, que estava muito melancólica. Ó pessoa gentilíssima, fico pensando se acaso acaba de ocorrer algo inauspicioso no que diz respeito aos princípios religiosos, aos brahmanas ou às pessoas em geral, que estão sujeitas aos caprichos da morte. Ó minha esposa, que és muito apegada à vida familiar, se os princípios da religião, do desenvolvimento econômico e da satisfação dos sentidos são devidamente seguidos na vida em família, as atividades que se executam tornam-se tão boas como as de um transcendentalista. Será que, devido ao fato de estares muito apegada aos membros de tua família, deixaste de receber devidamente os convidados inesperados que, portanto, não se sentindo bem recebidos, partiram? Os lares dos quais os visitantes vão embora porque, ao serem recebidos, não se lhes ofertou sequer um pouco de água, são como aqueles covis no campo que servem de lares a chacais. Ó mulher casta e auspiciosa, quando deixei o lar, parti rumo a outros lugares. Acaso estavas com tanta ansiedade que não fizeste oblações de ghee no fogo? Esse é o verso que as mulheres defenderam para dizer que podem fazer cerimônia de fogo. Adorando o fogo e os brahmanas, um chefe de família pode alcançar a sua desejada meta de residir nos planetas superiores, pois o fogo do sacrifício e os brahmanas devem ser considerados a boca do Senhor Vishnu, que é a superalma de todos os semideuses. Ó Dama magnânima. Maravilha, né? Mais bonito que gatinha, né? Ó Dama magnânima, todos os teus filhos estão passando bem? Vendo o teu rosto murcho, posso perceber que a tua mente não está tranquila. Dize-me a razão disto. Aditi disse. Tchan, 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 tchan. Ó meu respeitado esposo Brahmana, tudo está bem com os Brahmanas, as vacas, a religião e o bem-estar das outras pessoas. Ó mestre do lar, os 3 princípios Dharma, Artha e Kama prosperaram na vida familiar, que consequentemente está cheia de boa fortuna. Ó amado esposo,
O fogo, os visitantes, os servos e os pedintes estão todos sendo bem cuidados por mim, porque sempre penso em ti. Não há possibilidade de que algum dos princípios religiosos seja negligenciado. Ó meu Senhor, como és um Prajapati e meu instrutor pessoal nos princípios da religião, que possibilidade existe de que algum dos meus desejos não seja satisfeito? Ó filho de Marit, como és uma grande personalidade, és igual com todos os demônios e semideuses que nascem ou do teu corpo ou da tua mente e que possuem apenas 3 qualidades, Sattva-guna, Raja-guna ou Tama-guna. Porém, embora a suprema personalidade de Deus, o controlador supremo, seja igual com todas as entidades vivas, ele favorece especialmente os devotos. Portanto, gentilíssimo Senhor, sê bondoso e favorece tua criada. Acabamos perdendo nossa opulência e residência, que foram arrebatadas por nossos competidores, os demônios. Por favor, protege-nos. Os demônios, nossos inimigos assombrosamente poderosos, arrebataram nossa beleza, nossa opulência, nossa fama, inclusive nossa residência. Na verdade, agora estamos exilados, afundando no oceano de problemas. Ó melhor dos sábios, melhor de todos aqueles que concedem bênçãos auspiciosas, por favor, vê nossa situação e outorga aos meus filhos as bênçãos pelas quais eles possam reaver o que perderam. Shukadeva Goswami continuou. Ao receber esta solicitação feita por Aditi, Kashyapa Muni sorriu discretamente. Ai de mim, disse ele, quão poderosa é a energia ilusória do Senhor Vishnu, através da qual o mundo inteiro está atado à afeição pelos filhos. Kashyapa Muni prosseguiu. Que é este corpo material feito de 5 elementos? Ele é diferente da alma espiritual. Na verdade, a alma espiritual é completamente diferente dos elementos materiais que entram na composição do corpo. Porém, devido ao apego corpóreo, alguém é tido como esposo ou filho. Essas relações ilusórias são decorrentes de um engano. Muito importante prestar atenção aqui. Aqui é uma conversa, agora não é conversa de homens, como normalmente tem no Bhagavata. E quando eles falam das mulheres, falam dos filhos, do apego, etc. Agora é um homem falando para uma mulher sobre o apego familiar. O mesmo que é papo de homem com homem comum. Isso a gente ouve muito, mas a gente raramente ouve o papo de um homem falando com uma mulher sobre apego familiar, querendo dizer que isso é ilusão. Geralmente, inclusive, a gente trabalha isso entre nós, dizendo da responsabilidade, do apego pelos filhos que a mulher tem, etc., como algo inteiramente natural e tudo. Aqui é apresentado de outra maneira. Aqui é apresentado como... Porém, devido ao apego corpóreo, alguém é tido como esposo ou filho. Essas relações ilusórias são decorrentes de um engano. Aqui é a mesma pregação, a mesma conversa entre homens de sala fechada, sem mulher escutando, que eles metem o pau, falam qualquer tipo de coisa. Agora ele está falando com ela a mesma coisa, o mesmo tema que é falado de portas fechadas numa assembleia só de homens. Ficando ligado, a gente aprende um monte, né? A suprema personalidade de Deus, que é muito misericordioso com os pobres, satisfará todos os teus desejos, pois o serviço devocional a Ele é infalível. Qualquer outro método diferente do serviço devocional é inútil. Esta é a minha opinião. Outro detalhe aqui, rapidamente vou ter que dizer. Ele está recomendando a esposa serviço devocional a Krishna. Ele não diz para ela, eu sou seu guru, eu sou o representante de Krishna. Se você me serve, você está servindo a Krishna. Que se torna um mito predominante que é passado geração após geração, assim causa diferentes situações sociais dentro da nossa instituição também. Aqui ele está dizendo o serviço devocional a ele é infalível. A mesma coisa que Draupadi, que Lakshmi Devi diz numa meditação. Ela diz assim, é difícil compreender porque as mulheres se apegam tanto à vida familiar e ao marido. Só Krishna pode realmente proteger uma mulher.
Ela fala assim, né? Só que ela é esposa de Krishna, né? Ela é esposa de Vishnu. Então, isso aí são as más línguas comentando, né? Mas ela está dizendo isso só Krishna, porque Krishna coincide de ser o marido dela e próprio Krishna, Vishnu. Então, esse é Lakshmi. Então, é Lakshmi falando. Então, ela diz assim, eu não posso cumprir. Só Krishna realmente é quem pode proteger sem falha. Mas ela disse, ela é uma autoridade para falar. É uma mulher, é uma autoridade, ela pode falar isso. E ela fala e a gente tem que repetir, porque ela falou algo que é a verdade dentro de todo o Vedanta Sutra. Essa é a verdade dentro de todo o suprassumo da literatura védica. Srimati Aditi disse, ó Brahmana, fala-me dos princípios reguladores pelos quais posso adorar o Supremo, mestre do mundo, para que o Senhor fique satisfeito comigo e satisfaça os meus desejos. Ó melhor dos Brahmanas, por favor, instrui-me no método perfeito de adorar a Suprema Personalidade de Deus em serviço devocional, pelo qual o Senhor possa rapidamente ficar satisfeito comigo e salvar-me, juntamente com meus filhos, desta perigosíssima situação. Prestar atenção ao detalhe? Rapidamente. Para que o Senhor possa rapidamente ficar satisfeito comigo. Ela estava determinada, então ela queria algo rápido. 12 dias. Ele terminou dando em 12 dias, um prazo muito curto, né? Ele deu um processo para corrigir ela, para ela se corrigir internamente, 12 dias. Um retiro em Vrajadama por 12 dias. Vai para lá e fica 12 dias em Vrajadama. E ela aceita instantaneamente a opinião dele, né? Ela diz, tudo bem, instrui-me no método perfeito de adorar a Suprema Personalidade de Deus, em serviço devocional. Ela entende rapidamente. Então, é o mestre perfeito e o discípulo perfeito. A conversa entre mestre perfeito e discípulo perfeito. O mestre lembrando Krishna e o discípulo aceitando o processo de se lembrar de Krishna dado pelo mestre. Sri Kashyapa Muni disse, quando desejei progenie, formulei perguntas ao Senhor Brahma, aquele que nasceu de uma flor de lótus. Agora passarei a explicar-te o mesmo processo que o Senhor Brahma me ensinou, com o qual Keshava, a suprema personalidade de Deus, fica satisfeito. Então, aqui planejamento familiar, tá? Não é espontâneo, tarará, é planejamento familiar. Quando desejei progenie, quando pensei em ter filhos, formulei perguntas ao Senhor Brahma. Foi ao mestre, pai e mestre dele, se dirigiu e formulei perguntas a ele. E aí identifica quem é. Aquele que nasceu de uma flor de lótus, para não ter dúvida, não pensar que é algum Brahma Dasa por aí, né? Agora, passarei a explicar-te o mesmo processo que ele me ensinou, ou seja, o que eu vou lhe dar não é invenção da minha cabeça, eu não estou abusando de você porque sou seu marido, o que eu estou lhe dizendo aqui agora é o que eu recebi da sucessão discipular. Nossa conversa agora é como você me abordou, você me chamou, você se apresentou como minha criada, você se apresentou como minha serva, então eu estou lhe apresentando como o servo do meu Senhor, para que você fique conectada na corrente de sucessão discipular e não pense que é uma conversa aqui de amantes, marido, mulher, no coração do lar. Né? Na quinzena da lua cheia do mês de Phalguna, fevereiro e março, durante 12 dias que terminam em Dwadashi, deve-se seguir o voto de subsistir somente de leite, e com toda a devoção deve-se adorar a Suprema Personalidade de Deus de óleos de lótus. Se alguém puder dispor de lama escavada por um javali no dia da lua nova, deve untar seu corpo com essa lama e então banhar-se na água corrente de um rio. Enquanto se banha, deve cantar o seguinte mantra. Agora vem o mantra. Ó Mãe Terra, foste erguida pela Suprema Personalidade de Deus que assumiu a forma de um javali, porque desejavas ter um lugar onde ficar. Oro que bondosamente extermines todas as reações de minha vida pecaminosa.
Ofereço-te minhas respeitosas reverências. Em seguida, Kashyapa Muni continua, né? A pessoa deve realizar seus deveres espirituais diários e então, com muita atenção, oferecer adoração à deidade da Suprema Personalidade de Deus, bem como ao altar, ao sol, à água, ao fogo e ao mestre espiritual. Ó Suprema Personalidade de Deus, ó maior de todos que viveis nos corações de todos e em quem todos vivem. Ó testemunha de tudo, ó Vasudeva, Suprema Pessoa Onipenetrante, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, ó Pessoa Suprema, sendo muito sutil, jamais sois visível aos olhos materiais. Sois o conhecedor dos 24 elementos e o inaugurador do sistema de Sankhya Yoga. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, ó Suprema Personalidade de Deus, que tendes 2 cabeças, Prayaniya e Udayaniya, 3 pernas, Savanatraya, 4 chifres, os 4 Vedas, e 7 mãos, os 7 Chandas, tais como o Gayatri. Ofereço minhas reverências a vós, cujo coração e alma são os 3 rituais védicos, Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda, e que expandis esses rituais sob a forma de sacrifício. Verso 31, guarde isso. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, Senhor Shiva, ou Rudra, que sois o reservatório de todas as potências, o reservatório de todo o conhecimento e o mestre de todos. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que estáis situado como Hiranya Garbha, a fonte da vida, a superalma de todas as entidades vivas. Vosso corpo é o manancial da opulência de todo o poder místico. Ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que sois a personalidade de Deus original, a testemunha presente nos corações de todos e a encarnação de Narayana Rishi, sob a forma de um ser humano. Ó personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Meu Senhor, ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que estáis vestido com roupas amarelas, cuja tonalidade do corpo assemelha-se à joia Marakata, e que exerceis pleno controle sobre a deusa da fortuna. Ó meu Senhor Keshava, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Ó excelso e adorável Senhor, ó melhor entre todos aqueles que concedem bênçãos, podeis satisfazer os desejos de todos, e, portanto, aqueles que são sóbrios, procurando o seu bem-estar, adoram a poeira de vossos pés de lótus. Todos os semideuses, bem como a deusa da fortuna, ocupam-se no serviço aos seus pés de lótus. Na verdade, eles veneram a fragrância desses pés de lótus. Que a Suprema Personalidade de Deus fique satisfeito comigo. Kashyapa Muni continuou. Cantando todos esses mantras, dando boas-vindas à Suprema Personalidade de Deus com fé e devoção, e oferecendo-lhe artigos de adoração, tais como Padya e Arghya, deve-se adorar Keshava, Hrishikesha, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. No começo, o devoto deve cantar o mantra Dwadashakshara e oferecer guirlandas de flores, incenso e assim por diante. Após prestar essa adoração ao Senhor, deve banhar o Senhor com leite e vesti-lo com roupas adequadas, um cordão sagrado e ornamentos. Após oferecer água para lavar os pés do Senhor, deve novamente adorar o Senhor com flores fragrantes, incenso e outras parafernálias. Se alguém tiver condições, deve oferecer à deidade arroz fino, cozido no leite, com manteiga clarificada e melaço. Enquanto canta o mesmo mantra original, ele deve oferecer tudo isso ao fogo. Deve oferecer toda a praçada a um Vaishnava, ou oferecer-lhe um pouco de praçada, e então comer também um pouco. Depois disso, deve oferecer à deidade Achamana, e em seguida nozes de Betel, e depois voltar a adorar o Senhor. Em seguida, deve silenciosamente murmurar o mantra 108 vezes
e oferecer orações em glorificação do Senhor. Então deve circungirar o Senhor e, enfim, com grande deleite e satisfação, oferecer reverências, caindo esticado como uma vara, Dandavat. Após tocar em sua cabeça todas as flores de água oferecidas à deidade, deve jogá-las num lugar sagrado. Então deve alimentar pelo menos 2 brahmanas com arroz doce. Ele deve honrar perfeitamente os brahmanas respeitáveis que alimentou, e depois de receber sua permissão, deve tomar praçada com seus amigos e parentes. Naquela noite, ele deve observar celibato estrito e na manhã seguinte, após banhar-se novamente com pureza e atenção, deve banhar com leite a deidade de Vishnu e adorá-la de acordo com os métodos anteriormente descritos em pormenores. Adorando o Senhor Vishnu com muita fé e devoção e vivendo apenas de leite, deve-se cumprir este voto. Também devem-se apresentar oblações ao fogo e alimentar os brahmanas da maneira antes mencionada. Dessa maneira, até que se tenham passado 12 dias, ele deve seguir este Payovrata, adorando o Senhor todos os dias, executando os deveres rotineiros, realizando sacrifícios e alimentando os brahmanas. A partir de Pratipat, até o 13º dia da próxima lua cheia, Shukla Trayodashi, deve observar completo celibato, dormir no chão, banhar-se 3 vezes ao dia e assim executar o voto. Durante este período, não se deve falar desnecessariamente de temas materiais ou tópicos sobre gozo dos sentidos. Não se deve invejar absolutamente nenhuma entidade viva. E deve-se ser um devoto puro e simples do Senhor Vasudeva. Depois disso, seguindo as orientações dos Shastras, com a ajuda dos Brahmanas que conhecem os Shastras, no 13º dia da lua, deve-se banhar o Senhor Vishnu com 5 substâncias: leite, iogurte, ghee, açúcar e mel. Abandonando o hábito avaro de não gastar dinheiro, deve-se providenciar uma suntuosa adoração à Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, que está situado nos corações de todas as entidades vivas. Com grande atenção, deve-se preparar uma oblação de cereais cozidos em ghee e leite e deve-se cantar o mantra Purusha Shukta. As oferendas de alimentos devem ser de vários sabores. Dessa maneira, deve-se adorar a Suprema Personalidade de Deus. Ele deve satisfazer o mestre espiritual, Acharya, que é muito versado na literatura védica. E deve satisfazer seus sacerdotes, assistentes, conhecidos como Hota, Udgata, Advaryo e Brahma. Deve satisfazê-los oferecendo-lhes roupas, adornos e vacas. Esta é a cerimônia chamada Vishnu Aradhana, ou adoração a Vishnu. Mais um detalhe aqui, observar que mesmo que a adoração nunca é unicamente a Krishna, sempre é a Krishna com seus associados. E aqui também o mestre espiritual, o Acharya, também é visto dessa mesma maneira, que é muito versado na literatura védica e deve satisfazer seus sacerdotes assistentes, conhecidos como Hota, Udgata, Advaryo e Brahma. Deve satisfazê-los oferecendo-lhes roupas, adornos e vacas. Então, pode-se ver que é uma cultura muito opulenta, né? Onde essas coisas eram caras, não é que eram baratas, eram caras. Por isso que diz antes, deve abandonar o método avaro de não gastar dinheiro. Não é? Então, isso já foi falado antes. E agora está dizendo que presentes, roupas que são caras, adornos que são caros, vacas que são caras, porque se cuida por anos da vaca e depois que ela está bezerra adulta, assim, uma bezerra bem saudável, se dá de presente para os brahmanas. Então, tudo isso é opulência, é dinheiro, né? Dentro da cultura védica. Pode-se ver que não é uma cultura de escassez, de pobreza, como a gente vive hoje, né? Hoje a gente tem que contar todas as moedinhas
para poder sobreviver, né? É muito duro isso. Ó auspiciosíssima Senhora, devem-se realizar todas as cerimônias sob a orientação de acharyas eruditos e devem-se satisfazê-los e aos seus sacerdotes. Distribuindo prasada, devem-se também agradar os brahmanas e outros que estiverem presentes. Deve-se satisfazer ao mestre espiritual e aos seus sacerdotes assistentes. Já falamos. Deve-se distribuir Vishnu prasada a todos, incluindo o homem pobre, o cego, o não devoto e o não brahmana. Sabendo que o Senhor Vishnu fica muito satisfeito quando todos são suntuosamente alimentados com Vishnu prasada, o realizador de yagya deve então tomar prasada com seus amigos e parentes. Que maravilha essa cultura, né, gente? Olha as bases da cultura que nós seguimos. Olhem as bases. É muito impressionante isso. E olhe o tema inclusão aqui. Deve-se distribuir Vishnu prasada a todos, incluindo o homem pobre, o cego, o não devoto e o não brahmana. Não tem castismo, não tem essa coisa da discriminação de castas e tudo. É muito maravilhoso tudo isso. Todos os dias, desde Pratipat até Trayodashi, deve-se continuar a cerimônia ao acompanhamento de dança, canto, bater de tambores, canto de orações e de mantras muito auspiciosos e da recitação do Srimad Bhagavatam, como estamos fazendo agora. Dessa maneira, deve-se adorar a Suprema Personalidade de Deus. Esta é a cerimônia ritualística religiosa conhecida como Payovrata, pela qual pode-se adorar a Suprema Personalidade de Deus. Recebi esta informação de Brahma, meu avô, e acabo de descrevê-la com todos os pormenores. Ó afortunadíssima Senhora, mantendo tua mente no ânimo favorável, executa esse processo de Payovrata e então adora a Suprema Personalidade de Deus, Keshava, que é inexaurível. Olha a orientação que ele dá para ela. Ele não dá algo que não pode ser alcançado. Ele não diz simplesmente controle sua mente, fique firme, não sei o quê. Ele diz mantendo tua mente num ânimo favorável. Ou seja, mesmo que ela esteja lutando, acredite, invista confiança, mantenha sua mente num ânimo favorável. Não crie mitos internos para sua própria mente. Nesse momento, deixe a sua mente favorável. Aceite o que é favorável, ainda que não seja assim tão natural. Não procure o que é natural, o que é agradável, o que você gosta. Procure o que é favorável para o seu desempenho espiritual, para o desempenho espiritual dos outros. É isso que ele está dizendo aqui. Ponha a tua mente no ânimo favorável a tudo isso. Não é fácil tudo que ele está dizendo aqui agora. A gente pensava que era só tomar um leitinho de manhã, outro meio-dia, outro de noite, estava bem. Não é só isso não, né? Este é o melhor processo para satisfazer a transcendental suprema personalidade de Deus, conhecido como Adhokshaja. É o melhor de todos os princípios reguladores, a melhor austeridade, o melhor processo de dar caridade e o melhor processo de sacrifício. Portanto, minha querida e gentil Senhora, segue este voto ritualístico, observando estritamente os princípios reguladores. Mediante este processo, a pessoa suprema logo ficará satisfeito contigo e concretizará todos os teus desejos. Assim termina o capítulo. Então conseguimos 4 minutos antes. Conseguimos ler. Foi muito bom, não foi? Para mim foi maravilhoso. Então, se vocês não gostaram muito, desculpe. Olívia, esse tema é um tema já muito avançado do conhecimento. Ele já está no 8º canto. Cantos são divisões dessa literatura, o Srimad Bhagavatam, que tem 19 volumes. Cada canto tem uma variação de tomos, de volumes. Não são todos iguais. E então, o 8º canto, já passamos por muitos volumes do livro, dessa enciclopédia.
lendo cada dia um verso ou um tipo de verso. Quando a gente abre um capítulo, a gente faz isso, a gente lê o resumo e lê todos os versos, como fizemos hoje, para que nos próximos dias, quando a gente estiver deitado pensando, caramba, eu vou dormir, não, eu vou me levantar e vou assistir, porque agora está aquele tema é difícil. O verso 31, por exemplo, a gente precisa fazer uma pesquisa para descobrir o que, que são aquelas coisas que foram faladas ali, porque não são comuns. Então a gente vai procurar um Bhaktivedanta, que tem um livro Bhaktivedanta, nosso mais próximo. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, a suprema personalidade de Deus, que tendes duas cabeças, Prayaniya e Udayaniya, 3 pernas, Savanatraya, 4 chifres, os 4 Vedas, e 7 mãos, os 7 chandas, tais como o Gayatri. Ofereço minhas reverências a vós, cujo coração e alma são os 3 rituais védicos, Karma Kanda, Jnana Kanda e Upasana Kanda, e que expandis esses rituais sob a forma de sacrifício. Então nós temos um conhecimento maravilhoso que nos deixa compatível com toda essa filosofia que nós vivemos na prática e do que nós fazemos no dia a dia. Não somos ritualísticos, mas alguma coisa de ritual fica disponível na nossa tradição também. Então, o ritual, o puja deve ser bem feito, deve ter pontualidade, a cortina deve abrir na hora exata e deve fechar na hora exata, e todo o kirtan, como hoje no Mangala, cantado aí pelo nosso Bhakta Lucas, quando chega no fim vai glorificar as deidades instaladas e que estamos adorando, para que a nossa mente vá para as deidades mesmo e glorifique as deidades, e então encerra na hora certinha. Por todo o kirtan, tudo tem que ter uma onda assim que vai, que começa, que chega no auge e termina. O Mangalarti, esse auge do Mangalarti não é pontiagudo, é assim bem planinho, né? Assim, ele sobe, mas não vai lá em cima pontiagudamente, assim, um êxtase de arrepiar os cabelos. Imagine um êxtase que consiga arrepiar a cica do Adriano. Agora está um pouquinho mais curta, mas ainda está volumosa. Então vejam bem, esse tema é de nossa pesquisa, é aqui que nós pesquisamos, mas não é um sacrifício recomendado para nós. O sacrifício que é recomendado hoje em dia é o sacrifício de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Por isso a gente promete na iniciação cantar 16 voltas diariamente. De cada volta tem 108 contas, e a gente cantar essas voltas 1728 vezes o Mahamantra, que é composto por 16 palavras. Tem que multiplicar 1728 por 16 para saber quantas palavras nós pronunciamos, né? Então a gente faz esse sacrifício que é tão poderoso quanto os sacrifícios de outrora, mas ao mesmo tempo ele é simples, é fácil e conquista a nossa mente e nos ajuda. Pela prática dele nós experimentamos o controle da mente, colocar as coisas nos devidos lugares, arrumar a casa. Rapidamente, cantando, rapidamente a gente arruma a casa, a nossa casa, né, dentro da nossa cabeça. A gente arruma facilmente através do cantar do Mahamantra regularmente. Ontem o Bala estava cantando aqui, era 4 horas da tarde, e eu chamei ele para ir na cidade com uma dor no coração, porque eu sabia, ele está lá cantando agora. Quando o Lucas me disse, está na sala do templo cantando já, eu tive vontade de fazer a manobra e ir sozinho, mas eu sabia que eu ia ter dificuldades, então eu tive que interromper a japa dele. Mas cantar japa é como cantar o Gayatri. Ninguém interrompe um Brahmana cantando Gayatri. Ninguém deve interromper uma pessoa cantando japa. A pessoa deve ter esse cuidado. A japa é tão importante que ninguém deve ser interrompido no seu processo. E todos devem se sentir responsáveis para ajudar o outro a que ele possa fazer o seu sacrifício. A nossa interação é interação de ajuda mútua, de cooperação mútua. O Prabhupada pediu isso. E a palavra é servir. Por isso nós somos iniciados com os termos dasa e dasi, servo.
para saber que não tem outra saída. Jamais seremos senhores, somos servos. Pois é isso aqui, muito obrigado. Perguntas? Eu tinha deixado 4 minutos, ainda tem 1 minuto para perguntar. Nenhuma? Então, muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.